sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. A alteração da consciência na cultura humana tem a ver com muitas coisas, com muitos rituais religiosos, rituais de iniciação, passagem e também de celebração. E algumas delas foram declaradas ilícitas, mas tinham sido usadas a toda a vida. A cannabis, por exemplo, tem mais de quase 5.000 anos de uso na humanidade. Pode encontrar nos egípcios, nas culturas da América Latina também. Então, foi uma questão de interesses econômicos, mas também políticos e morais. É afastado a população de se beneficiar de seus usos, mas também de aprender a controlar. Eu não vejo, enquanto médico, enquanto toxicologista, que haja um benefício da liberação da utilização da droga. Eu vejo mais prejuízos a longo prazo. Agora, isso é uma questão que não deve ser levada apenas numa discussão do ponto de vista médico. Existe uma questão de ordem política, existem questões antropológicas que aí fogem, à minha área de conhecimento. As drogas mais consumidas totalmente são cocaína, que é mundo inteiro, mundo todo. Heroína, em alguns países, América Latina tem pouco uso de heroína, mas, por exemplo, Colômbia tem esse uso. Cannabis, sem dúvida, a droga declarada ilícita mais consumida, mas a droga mais consumida de todos é o álcool. O álcool é mais consumido, tabaco, mas também agora tem toda uma tendência à utilização de drogas sintéticas. Todo dia está acontecendo que aparecem drogas novas, produzidas em laboratórios clandestinos, muito perigosas porque não estão testadas. É para uso festivo. A grande recomendação que se dá é que, seja qual for a droga, mesmo as lícitas, todo mundo sabe isso muito bem, né? O caso do tabaco, um exemplo clássico, o álcool, mas toda e qualquer droga de abuso, muitas vezes é um caminho sem volta. Então, é importante não iniciar o consumo, ou combater o consumo de início, porque a reabilitação desses pacientes, muitas vezes, é extremamente penosa para a família, para o próprio usuário, Há uma sobrecarga hoje dessa área no Brasil muito grande, principalmente por causa da epidemia do crack, todo mundo sabe, que é um problema grave de saúde pública hoje no Brasil, Então, é importante evitar o início. Cocaínas fumadas, sem crack, pasta base, é muito curto prazo de efeito, então, mas outra vez tem que experimentar o uso para evitar o síndrome da abstinência, e por isso que é mais aditiva que a cocaína mesma, que também é. Yeah, the quality of life of the people. If you improve the quality of life, drug use will decrease also, because otherwise, if people don't have a place to live, people are too stressed to think about their future and to think about other things to do. Todas as drogas aditivas, seja a cocaína, seja a nicotina, seja o álcool, a cocaína, os opioides, todos eles produzem o que a gente chama de mecanismos de recompensa. Então, não difere muito como esse mecanismo se desenvolve no consumo da maconha ou no consumo do opioide, no caso da heroína, que infelizmente parece ainda não é um problema para nós, ou do álcool, ou a nicotina do cigarro. Todos eles produzem os seus efeitos aditivos, desenvolvem a sua dependência em áreas cerebrais muito bem conhecidas. Então todos os experimentos, as pesquisas são feitas hoje com conhecimento de quais são as rotas e quais são os neurotransmissores envolvidos nessa questão. Actually, in the Netherlands, the use of
drugs is decriminalized. So we want to prevent that people don't call an ambulance because they have troubles with drugs. Yeah, they have to feel free to go to the police or to go to the health services when they need some help. Não existe substância totalmente inócua. Os médicos utilizamos muitos medicamentos que têm efeitos secundários também, mas o que é importante é a relação custo-benefício. Se o benefício é produzido, é mais importante que o custo. Esses custos são da saúde, mas também custos sociais. Então, muitos dos efeitos secundários da cannabis são ao mesmo tempo os usos médicos. Por exemplo, essa fome que tem usuário depois de fumar, também é utilizado para tratamento da anorexia, mas também para acompanhamento dos estados de caquexia neoplástica pelo câncer, ou outras enfermidades, outras doenças que têm estados consultivos, etapas terminais do câncer, perda de apetite pelo câncer, outras doenças também. Durante muito tempo foi proposto, por exemplo, o uso da maconha, inclusive foi liberado, ela é liberada, é legal nos Estados Unidos, um princípio ativo chamado dronabinol, que também é análogo dos compostos dos canabinoides presentes na maconha, que foi utilizado para tratamento de vômitos incoercíveis, por exemplo, em pacientes. Vômitos incoercíveis são aqueles vômitos que não estão sendo controlados com medicamentos comuns, vamos dizer assim, em pacientes submetidos, por exemplo, à quimioterapia para o câncer. Só que isso foi um evento da década de 80 do século passado. Então hoje já foram introduzidos outros medicamentos muito eficazes que controlam muito bem os vômitos de quimioterapia. I developed a small swollen gland and I started going to my doctor, Cynthia Watson, who has a wellness center in Santa Monica. And we went through test after test after test, higher floors, more serious doctors, less talking, until finally the one doctor walked in and said, "You've got cancer, stage 3, going on stage 4. We need to operate tomorrow." Not in a month, not in 2 weeks, tomorrow. From that point on, I went through 4 surgeries. I got this lovely little shark bite here that I tell people I got surfing. And started to look into it, but during that time, the nausea, the chemo, the radiation, the pain, because it was in my mouth, I couldn't eat. Because it was in my neck, they were doing all this, and it was doing blistering all on the inside of my mouth, so I dropped about 57 pounds. And the pain was excruciating. They have you on heavy opiates, OxyContin, all kinds of barbiturates and, heroin-based, opiate-based drugs. And after a while, those affect your kidney, and they affect your digestive system, and they affect everything that you're involved with. And I said, there has to be a better thing. Dr. Watson said to me, you can smoke marijuana for your nausea. Well, I'd known about that and had been using it myself, but hadn't really been too, does it interfere? So after I did my research and I saw all the stuff, I started finding different ways to ingest it, and finally came upon this gentleman, Rick Simpson. Rick Simpson was the forefather of do-it-yourself hemp oil paste in Canada. So I said, I'm going to make this marijuana paste and I'm going to eat this stuff, and I'll guinea pig myself, because what's the worst that's going to happen? I'm going to die? Well, they're telling me that already. Principalmente na fase inicial da epidemia de AIDS e também relacionado a pacientes em câncer em fase grave, enfim, que evoluíam com falta de apetite, até o nível da caquexia, quer dizer, aquele estado de depauperação física extremo, né?
Era descrito que usuários de maconha, então, se alimentavam um pouco melhor, que isso também é sabido, que um dos efeitos do consumo da maconha é a melhora do apetite ou o aumento do apetite. Existem também hoje outros recursos, existe suplementação alimentar, nutrição parenteral, existe uma série de recursos que podem eventualmente beneficiar esses pacientes. Oh, I was feeling better right away. Instantly your nausea stops. And I don't know how to explain to people the difference between feeling sick from overeating or having too much drinks to being cancer sick. You can't move. You can't do it. You want to be killed. I mean, there were days where I would be banging my head, literally banging my head on the wall because the pain was so intense, the medicines weren't working, it was in my throat. To throw up with massive surgery on my neck. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Dentre inúmeras substâncias existentes na cannabis, na planta, e só de canabinoides são em torno de 60 canabinoides, são vários compostos, né? O fato de que exista uma substância que, extraída isoladamente da erva, produza algum efeito terapêutico benéfico, isso não transforma essa erva em uma erva medicinal, sem nenhum outro risco, de uso totalmente seguro. Nenhuma planta vem com uma única substância. Assim como mesmo os venenos animais também, todos eles são um conjunto de substâncias. O cannabis é uma substância muito segura. É a substância mais segura das drogas ilícitas e delas lícitas.
This is not complicated stuff for home use. You can grow a couple pounds on your own very, very easily and take care of your needs for the entire year and your family. Commercially, I think it needs to be regulated, controlled, and safeguarded. There has to be a lot of security and protection involved. You know, the male doesn't develop cognitive reasoning until he's past 21, so I think that's a good age that you know, like alcohol. Tanto o cigarro de tabaco quanto o cigarro de maconha, a combustão do cigarro leva ao pulmão uma série de substâncias que são cancerígenas. Tá? O destaque é os chamados hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, cujo protótipo é uma substância chamada benzopireno, que é presente tanto no cigarro comum quanto na queima do cigarro de maconha. Então, assim, é importante que as pessoas saibam também, tanto o usuário quanto aqueles que pesquisam, aqueles que propõem eventualmente a liberação do uso da maconha, tá? Que a maconha também pode produzir danos pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, quer dizer, a famosa bronquite crônica, né? E também, potencialmente, pode ser produtora de câncer de pulmão. Todos os consumos de substâncias orgânicas que são fumados ou queimados incompletamente, nós falamos de combustão incompleta, produzem cancerígenos. A carne que nós comemos, se ela está queimada, isso também tem. Então, se cannabis é vaporizado, não tem combustão. Evapora somente as substâncias ativas do cannabis, mas não tem essas substâncias que produzem câncer. In Amsterdam, many people come to Amsterdam for a weekend and they drink and use drugs and go to the red light district, and so this Amsterdam is a bit famous about it too. So and yeah, we have some accidents with people who get sick because of that. It's mostly a combination of being tired and smoking cannabis and having alcohol. So it's Tem estudos que mostram que muitas vezes as vítimas fatais de acidentes de trânsito, tem estudos que demonstram isso claramente, ou consumiram álcool, ou consumiram álcool associado a outras drogas, inclusive cannabis, mas há um número significativo de indivíduos que se envolveram em acidentes de trânsito grave tendo consumido unicamente cannabis. But of course it's not very clever to smoke and drive, so it's not clever to drink and drive either, so it's actually the same, to use drugs and to drive a car. It's not a good combination. Se eu que não uso cannabis fumo a hora, não deveria dirigir. Por quê? Porque tem uma alteração da consciência, da coordenação e do controle da relação tempo-espacial. Para dirigir é muito importante saber calcular a distância e o tempo de reação. Mas o usuário crônico tem compensado isso. É mais perigoso que alguém que fuma ocasionalmente dirija que alguém que usa habitualmente. O fato de que uma planta tenha um componente que tenha algum benefício não faz com que o consumo dessa planta como um todo deva ser também considerado de benefício. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca, que não é muito importante, mas se uma pessoa tem problema cardíaco, não é a melhor recomendação. Mas, por exemplo, o uso medicinal do cannabis, as pessoas que começam o tratamento, depois de um tempo, a curto prazo, como outros medicamentos, não tem mais taquicardia. Então, existem vários estudos que mostram efeitos danosos do uso crônico da cannabis, do consumo crônico da cannabis, por exemplo, para o aparelho cardiovascular, inclusive podendo produzir quadros graves, como uma síndrome coronariana aguda ou um infarto do miocárdio. Isso está bem demonstrado, tem vários estudos, inclusive estudos recentes muito bons publicados na França, mostrando que a incidência de complicações cardíacas no uso
no consumo continuado da cannabis é relativamente importante, né? Cocaína com maconha, ele se sente melhor, mas ao mesmo tempo a taquicardia é pior, porque os dois se potencializam nesse efeito. Existem efeitos sobre a imunidade, existem efeitos sobre a fertilidade, alterações tanto do sexo masculino como do sexo feminino, com prejuízo da fertilidade. Outros efeitos secundários que são questionados é a produção de psicoses, não dá certo. O problema é a persona que usa no cannabis. Nós hoje sabemos que CBD, canabidiol, um dos componentes, pode ser utilizado para tratamento de estados de ansiedade, síndrome de estresse pós-traumático, depressão e inclusive esquizofrenia, psicose. CBD, mas não THC. Então, as variedades que podem usar essas pessoas são variedades muito ricas em CBD, muito baixo. Por exemplo, esse canabidiol que nós utilizamos para tratamento de epilepsia refratária nos meninos, eles não estão alterados da consciência. Em pacientes predispostos, quer dizer, um paciente que tiver um substrato para o desenvolvimento no futuro de doenças psiquiátricas, por exemplo, a cannabis pode servir, o consumo da cannabis pode servir como um gatilho para o desencadeamento de um quadro psicótico. Nós não temos receptores de canabinoides, o centro respiratório e o centro cardíaco, por isso não existe a sobredose fatal com canabinoides, como com opiáceos, porque não existe para o respiratório, não existe para o cardíaco por uso de cannabis. Se pode ter uma mal viagem, pode ter náuseas, pode ter vômitos. Califórnia, Los Angeles. Venice Beach é uma praia hippie em Los Angeles, a favorita dos skatistas que se misturam aos visitantes que também andam de bicicleta e patins. Conta com um calçadão para compras diversas e recebe turistas do mundo inteiro. É o lugar na Califórnia onde se encontra a maior concentração de médicos que avaliam e prescrevem a cannabis medicinal. Okay, and then you give me a card. Then I have a certificate. If I approve. You're not filming, correct? No. You give us an interview? No. You won't be able to film us. No, not at all. And you see the help of the people, really? Yeah? You see people come back and say, oh, I'm better. Yeah? Yeah. No, if they want to just get high, they can't come to us. They won't verify. They won't be able to qualify. If they say to the doctor, oh, I have depressed, and it's not true. Well, our doctors have been doing this for a while, and they can actually weed out the ones that are seriously need the recommendation, and the ones that are just here to get high. I think so. They get for prescription medication, and I think it's bad for the community. But a lot of people do abuse it, and they don't need it as medical. They do it to get high and just have fun. That's it. I think it can help people that have a need for prescriptions, and in a much safer way. Than depending on wherever you are and every place has its own, flavor, exactly. So it's all about distinctly where you are. And so other places, Idaho for example, no tolerance. Here people are free to be who they want to be. So. And there's people that aren't using it just for the basis of getting high. There's actual medical marijuana that's good for people. There's people that actually use it because they don't want all of the side effects that come with using prescription drugs, and it's something that's actually more natural, that they actually feel like there's
something that can actually make them normal. E também existe essa linguagem, às vezes, na população em geral, e é importante que os espectadores também saibam isso, que alegando, não, esse produto não me faz mal, ele é natural. Aquela avó que toma um chazinho, esse é um chá, ele não... Não existe nada, absolutamente nada na natureza que seja totalmente seguro. Todos os produtos, mesmo essas ervas ditas medicinais, elas têm seus efeitos benéficos, mas pode haver também efeitos colaterais ou adversos. Depends on how you use it. If you use it for, for partying, I mean, that's cool, but if you overuse it, sometimes you can get addicted. It makes you lazy, but it's a good drug because I love it. Yeah. Thank you. It's not really honest, because I think a lot of people they don't take it for a medical reason. It's just an excuse just to smoke and get high. I think that's the reason why. Well, we are Swiss, so we don't know so many people here. It's not legal in Switzerland. It's not, or not yet. In Switzerland we have a lot of people smoking, but not for a medical reason. Os efeitos do THC, os efeitos produzidos pelo princípio ativo da maconha, serviriam de porta de entrada para o consumo de outras drogas. Então, assim, o fato, legalizada ou ilícita, ela embute esse risco. Quer dizer, ela pode servir como porta de entrada, principalmente se levarmos em conta a criança, o adolescente, quer dizer, o usuário jovem, existe esse risco. Os jovens, os mais adolescentes, nenhuma substância deveria ser consumida antes de completar a maduração. It isn't a good thing for kids in school. It does slow your retention, and it will make you relax, and it will make you a little less aware. Existem sinais muito específicos, quer dizer, o jovem muda, começa a perder interesse por atividades que habitualmente eram prazerosas, muitas vezes abandona até uma prática esportiva, o grupo de amigos tradicionais às vezes é trocado por um outro grupo que muitas vezes a família não conhece, não tem domínio perfeito sobre isso, alterações comportamentais muitas vezes inesperadas. Medical TV, a vida e a medicina. O fator masculino pode ser responsável pela dificuldade do casal em engravidar. Espermogramas, reversão de vasectomia, ICSI. Papai. Quem é o papai? E o papai feliz da vida. Conception. O que a gente faz tem a sua cara. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Trussardi apresenta peças feitas com as melhores matérias-primas do mundo com um toque incomparável. A qualidade Trussardi faz a diferença. Design italiano, estilo luxuoso e uma cama dos sonhos. Os lançamentos Trussardi estão na Mix Home, no Hiper Zafari e Guatemi. Medical TV, a vida e a medicina. O uso de cannabis tem distintas modalidades. Pode ser usar essas flores, que é o melhor, se você vai vaporizar. Real vaporizing, you shouldn't see hardly anything coming out of your mouth. And that's it. That's all you get out of that, is that little bit of smoke. The idea is to get the medicine into your system quickly without being a public nuisance. Mas também tem usos cremes para uso local, para artrite, para dor da articulação. Você não tem que ingerir, você pode colocar. Ways to ingest it. Smoking a marijuana cigarette is the quickest. The second would be with a bong, which would still be lighting it and inhaling it. You can take it and
put some alcohol in it and swish it around and get the tincture from that and make yourself a tincture and take a couple drops under your tongue. Or you can reduce it down to make paste. You can ingest, take the paste and put it into a little capsule, gelatin cap, and close that. And you take that at night. You can have a brownie, or what they call edibles, or a lollipop, or a hard candy. Because if you can't smoke and have lung cancer, maybe a hard candy is what you want to take. Óleos são produzidos, tem muitas formas, várias formas de produção, algumas mais seguras que outras. Por isso é importante que seja legal, você pode controlar. So, I'm telling people here, take it into your own hands. Take a tab of this every night when you go to sleep. You don't have to be high all day. You take it at night. The alkaloid gets into your body, kills what ails you. It's good for your digestion, helps you sleep, takes away your aches and pains. Com óleo, você não precisa tanta quantidade porque está concentrado, mas também porque pode ser utilizado pela via digestiva. Para algumas doenças, síndrome de Crohn, colite ulcerosa, a via digestiva é preferível, mas também para epilepsia refratária, para uso geralmente é oral, o uso é digestivo. Componentes desses óleos dependem da variedade de que foi produzido. Se você está produzindo para epilepsia, a variedade não tem que ter quase THC, menos de 1%. Tem que ser praticamente somente CBD. Um pouquinho de THC é necessário para melhorar o efeito de CBD, mas menos de 1%. Distintas plantas, essa tem muito THC, pouco CBD, essa tem muito THC, muito CBD, pouco THC, essa tem igual THC para CBD, distintas variedades e o óleo produzido delas vai ter essa relação. Smoke some weed and get drunk. You know, if it's just for that part where you were saying is it just for fun, then I would, if it was just for fun, I would just smoke weed instead of drinking and get drunk. And then on the other side, it does have some medical use. It has some, you know, like a lot of things that can be physically and mentally stabilizing. You know, it's good. I'm sure. Yeah. I'd rather someone smoke that than take a pill that they know nothing about. So. I don't smoke, but I mean, I think it's the same thing. It's like alcohol or cigarettes. Para uso recreativo, eu não recomendo o via digestiva, porque tem um tempo de ação. Quando você ingere cannabis, eles levam tempo até 2 horas de começar a fazer efeito. Então, se você experimentou um brownie, alguma coisa digestiva, e você diz, mas isso não tem efeito, tem muito pouco, mais. E depois de 2 horas você tem uma intoxicação. De fato, a maioria dos efeitos adversos são provocados pela via digestiva. Nosso corpo, nós também produzimos canabinoides.
anandamida 2-HG. Essas são substâncias iguais que as substâncias da planta e que nós produzimos isso em nos estados para manter o corpo saudável. Quando nós estamos estressados, nós liberamos essas substâncias. Quando nós temos dor, se liberam. Para controlar infecção e inflamação, também produzimos. Por isso agora nós pensamos que muitas das doenças estão produzidas por desequilíbrio da regulação do endocannabinoides, canabinoides de dentro. O que acontece com diabetes? Você tem diabetes? Nós damos insulina de fora, porque você não tem. Com essas histórias é a mesma coisa, você não está produzindo suficientemente canabinoides, dá mão de fora. Uma coisa que está demonstrada é que pequenas quantidades de canabinoides exógenos que vêm de fora fazem que o nosso corpo comece a produzir de novo nossos endocannabinoides, que são necessários. I have mixed opinions on that. I think it may be in the middle. I think it does help people, and I think there are some people that probably want to use it for the other effects, but there are a lot of people that have anxiety and pain issues and other ailments and cancers and different things, and hey, whatever it takes to make them comfortable and able to eat and live a comfortable life, why not let them do it? And if it's not going to harm anybody, what's the problem with it? I don't get it. I want to give you my honest opinion. I honestly think that people just want to get high. Some people have cancer and it might help them. I don't have cancer, so I don't know. But I know that I would just want to get high. That's the whole reason. I'm glad it's legal because now we can just get high if we want to. It does help with people that think too much or you're crazy, like ADD kind of thing, it mellows you out. And for me, I'm crazy, so if I smoke, I'm good. Nice and calm and cool. I love everyone. I'm not as angry. So it works, it's good. You know what I'm saying? Otherwise, I think everyone's just trying to get high. Dos problemas da proibição do cannabis é que os jovens, o mercado do cannabis está junto com o mercado de cocaína ou outras drogas. Quando os jovens vão procurar cannabis, os distribuidores, as bocas, vendem, os dealers vendem, oferecem outras drogas. A separação dos mercados é o que a regulamentação providencia. Temos evidências, por exemplo, em Holanda. Os usuários de heroína são velhos, não são jovens, porque há muito tempo ninguém engreja no uso dessas substâncias, que eles colocaram nos coffee shops. We have heroin addiction in the late 70s, early 80s. The number decreased, so it's getting lower and lower, and there are very few young people who start using heroin. So we have a very old and smaller population of heroin users. They're more than 50 years old in average, and you don't see them very much in the streets anymore. As pessoas acreditam que regulamentação, legalização é liberação. Agora está liberada, porque está regulada pelo narcotráfico. Agora está liberada. Ninguém pode controlar porque é mercado clandestino. Porque eles vão comprar com nós ou sem nós. Eu prefiro que seja com controle de qualidade, seguro e educados pelos seus pais. A mim, foi meu pai que ensinou a usar álcool. Eu não tenho problema depois de muitos anos de uso, porque ele explicou os riscos, como fazer, como não fazer, que álcool usar, que álcool não tomar, quando você vai tomar muito tempo, que álcool usar. Uma festa, quando você vai tomar uma só medida, que álcool é preferível? Porque nossos filhos estão nas mãos de traficantes. A saúde de nossos filhos está nas mãos deles. Tem que ter mãos do Estado e nós, os pais.
legalização é aumentar o controle. Quem pode vender, quem não, quem pode usar, quem não. Legalizar quer dizer sujeitar as regras. Eu acho que essa medida recente ocorrida no Uruguai talvez deva merecer à comunidade científica internacional, né, um olhar muito especial para que a gente possa ver de que forma isso pode ser avaliado contra possíveis aspectos nocivos ou benéficos. Quando nós regulamentamos no Uruguai, artigos da lei diz que somente moradores do país podem comprar, tem que ser maiores de 18 anos. Eu penso que o turismo canábico é muito melhor que o turismo que nós temos agora. Brasileiros, argentinos, paraguaios vão em verão, eles consomem altíssimas quantidades de cocaína e álcool. Se tem possibilidade de usar cannabis, é uma droga que não gera violência, não usa álcool. Geralmente a pessoa que está usando cannabis, geralmente não usa álcool. Eles comem, a gastronomia, a indústria gastronômica pode se desenvolver mais. É um turismo tranquilo. It's already since the 1970s that we have this coffee shop policy, so it's quite normal. Cannabis, of je in Nederland medicaal krijgt of niet, kan je overal krijgen. You can get drugs anywhere in Holland. If you hide it, if you do not allow it, you get crime. So in order to be created on a small scale, so we have cafes where you can have your joint and your drugs. And if it is small scale, no problem. But you should not make a business out of it. Then they say it's not allowed. We have such a lot of drugs tourism that a lot of communities say, well, this is too much. And they are now trying to forbid it for foreigners to come in large quantities. But in principle, it's no problem in Holland. Yeah, some people are not proud about it, and some people are proud about it. I have no opinion because we don't know anything about it. We were wondering. We are from Germany, and this is strange for us. Medical TV, a vida e a medicina. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. A Bela Farma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina. O médico tem o preconceito e não tem estudado nova informação, que não é tão nova, mas é nova agora. Então, o que acontece? Todos eles falam, sim, mas para essas doenças tem medicamentos mais eficazes. Primeiramente, eles não podem dizer se é mais eficaz ou não, porque não têm experimentado. Temos que fazer os protocolos de eficácia e segurança, como tem que fazer todo medicamento, mas evidência observacional.
Atendendo uma demanda grande que havia da sociedade, a Anvisa teria retirado da lista de substâncias proibidas o canabidiol. Essa substância teria apresentado em alguns estudos resultados positivos no controle de convulsões em algumas formas de epilepsia muito graves. De fato, epilepsia refratária quer dizer que a medicina convencional não conseguiu controlar. E estamos controlando com CBD. Estritamente para essas indicações, teria havido então a retirada dessa substância da lista de substâncias proibidas. No Uruguai agora estamos fazendo pesquisa profunda, protocolos mais exigentes do que tem feito a própria indústria com substâncias para epilepsia refratária, para uso de cannabis em tratamento de adicções, por exemplo, do crack, pasta base, estamos fazendo isso. Por quê? Porque a evidência e os estudos observacionais de milhares de pacientes têm demonstrado que as pessoas que usam muitas abusivamente outras substâncias, heroína, cocaína, álcool, eles espontaneamente usam cannabis para evitar esse uso. Isso é chamado efeito substituição. Até onde é do meu conhecimento, né, da pesquisa científica nessa área, de que houvesse um benefício caso a liberação do consumo da maconha fosse efetivada, ou como foi efetivada recentemente aqui no Uruguai, que isso traga um benefício social no sentido de diminuição do consumo de álcool e tabaco. Isso não tem, historicamente, não há o que documente. Eu tenho usado com meus pacientes, usuários problemáticos de cocaínas e cocaínas fumadas, eu pedi a seus pais que compraram o cannabis. A princípio ele ficava muito, doutora, que está pedindo você? Você que prefere, seu filho que vai continuar, ele não aceita medicamentos, vamos negociar. E depois de um tempo, eles diziam, doutora, mas esse filho não tem problema. Ele está usando muito pouco, às vezes não usa já, mas estuda, volta ao trabalho. No Uruguai, nós vamos a cuidar que essa matéria-prima não seja vendida em bruto à farmaindústria, porque os medicamentos vão voltar a ser muito caros. Medicina canábica é 1/3 do custo. Os políticos têm que pensar essa história para os custos de saúde pública. 1/3, um tratamento de epilepsia refratária com canabidiol é 1/3, no máximo 1/3 do custo do tratamento convencional. You can do 18 plants if you're licensed. You are able to grow your 18 plants and process them for your home use. The laws allow for caretakers to grow and produce for the patients that they're taking care of if they're incapable. Mas o problema é saber onde foi plantado, porque senão, como é uma planta tanto generosa, ela limpa o solo. Então, absorve substâncias, pesticidas, metais pesados. Eu não recomendo o uso de canabidiol produzido do cânhamo industrial se esse cânhamo industrial não foi cultivado hidroponicamente ou os cultivos orgânicos, entende? No Uruguai, por lei, todos os cultivos têm que ser orgânicos. Growing cannabis in large quantity, it's illegal, but it happens a lot because the coffee shops need their supplies, so they need to be provided. California is leading the way. Now we're blessed. We have the soil, the sun, and the weather to make the finest of the finest. There is no other place in the world that makes and has developed cannabis to this level. Even in Amsterdam, that might be the one other place. Farmer who was growing cannabis on an ecological way, so without pesticides, and he
really had a good registration of everything, and he paid taxes, and so there was a court. So somehow there's still discussion, and perhaps things are changing in this way. Medical TV, a vida e a medicina. A Trussardi apresenta peças feitas com as melhores matérias-primas do mundo com um toque incomparável. A qualidade Trussardi faz a diferença. Design italiano, estilo luxuoso e uma cama dos sonhos. Os lançamentos Trussardi estão na Mix Home, no Hiper Zafari e Guatemi. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. The difference between a tobacco company being involved with marijuana, like R.J. Reynolds, and a home user. They don't want to grow marijuana. They want to add marijuana to their cigarettes and the 700 chemicals and what already gives you cancer, so that you can get a younger audience and you now have them hooked and they get a high from it. Interesses políticos de controle da população, interesses econômicos e interesses ideológicos e morais, essa história tem muito. Mas nossa responsabilidade é ir neutralizando esses interesses e desenvolvendo políticas que sejam prometedoras e beneficiar para a população geral. Nossa regulamentação é muito diferente da regulamentação do Colorado. Não está permitida marcas, não está permitida propaganda. Que país é esse que é o primeiro a legalizar o cultivo, venda e consumo da cannabis na América Latina? O Uruguai é um país de apenas 3,5 milhões de habitantes, um terço do Rio Grande do Sul. 95% da população tem descendência europeia. É o segundo menor país das Américas, só perde para o Suriname. Com uma economia próspera na América Latina, é o país menos corrupto. Foi o primeiro a legalizar o divórcio, a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a adoção homoparental. No verão, o Uruguai é um dos destinos mais cobiçados do mundo. Punta del Este recebe europeus, brasileiros, argentinos e americanos que inflacionam seus preços. Mas o jovem uruguaio tem outras opções, como a reserva de Santa Teresa, Punta del Diablo ou Cabo Polônio. Locais com natureza preservada, arquitetura minimalista
sustentável. O uruguaio é gentil, tem estilo próprio e não é vítima de modismos. Lenços, alpargatas, poucos carros e ruas sem calçamentos são escolhas que podem, para nós brasileiros, ter um jeito retrógrado. Às vezes, parece que viajamos ao passado, aos tempos dos hippies, mas com os problemas que o mundo tem enfrentado, concluímos que os uruguaios fizeram as melhores escolhas. Neste país da América Latina, com educação e saúde exemplar, você pode levar seu cachorro à praia e ver cenas muito comuns nesta hora de lazer, o chimarrão e o uso recreativo da cannabis. Um país das dimensões do Uruguai e das dimensões do Brasil, com todas as diferenças culturais, com o nível cultural, o padrão educacional muito diferente nos dois países, na média, né? Nós temos visto, inclusive, para nosso desgosto, né? As avaliações da educação no Brasil comparada com outros países têm sido muito, eu diria até humilhantes para nós, né? Um país que se diz a oitava, uma das 10 maiores economias do mundo, tem padrões educacionais que nos envergonham, né? Então, esses aspectos, evidentemente, têm que ser levados em conta. Eu acho que não dá para se comparar, né, um país como o Uruguai e um país como o Brasil e simplesmente transportar os eventuais resultados dessa liberação para o nosso país. Isso, acredito, não só como médico, mas como cidadão, né, que entende um pouco as questões da nossa realidade, da América Latina, a nossa inserção também no mundo, eu vejo certa dificuldade de nós tentarmos no futuro transpor essa experiência diretamente para o nosso país. Eu acho meio complexo. Mas, em todo caso, é nossa responsabilidade fazer essa educação e não aguardar que mude espontaneamente para poder regulamentar. Once the world markets see how beneficial this is for the people and how much money it brings in and how much tax it generates, if your country's leaders don't get greedy and corrupt, which is the fear that everybody has in America of what's going on in your country, there's something there that will really elevate a massive amount of people for good and financially. That's a big lift. It's like discovering corn for the first time that you can grow in a country.